Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13/12 de 2023. Calendário recheado hoje com muitos encaixes interessantes para a gente ser muito lucrativo hoje. Vai ter palpite aqui de várias opções para vocês, o filtro com as melhores entradas aqui no YouTube e também lá no nosso grupo VIP. Hoje, como é um dia com muitos encaixes e oportunidades interessantes para sermos produtivos, no nosso grupo VIP vai estar recheado de palpite com odds superiores a que passamos aqui no YouTube. Para quem não conhece a gente, sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias. Ontem foram 4 palpites, 3 greens e um red. E também 100% de green, 100% de acertos lá no nosso grupo VIP, todos os nossos palpites ali em jogador, a nossa tripla de pontuação para a rodada de ontem também bateu, além, é claro, das nossas análises com as melhores opções para você entrar em favoritos, em zebras e muito conteúdo extra para você ser bem lucrativo. Bom, pessoal, antes de a gente começar o nosso vídeo de hoje, ontem como a gente teve um dia excelente, mais do que isso, foram 100% de greens lá no nosso grupo VIP, vou pedir duas coisas para vocês: chamarem lá no WhatsApp para conhecer o nosso grupo VIP, deem uma chance, esse dinheiro, esses R$40, vocês recuperam rapidinho, aproveitem para garantir a sua vaga nesse ano de 2023, já tá acabando, então assim, corram. E também vou pedir para vocês a meta de 350 likes nesse vídeo de hoje. Vamos aumentar a nossa meta, mais jogos hoje. Ontem conseguimos aqui trazer boas análises e palpites para vocês, sempre baseados em números e estatísticas. É isso que vamos fazer hoje mais uma vez. Começando com Pistons e Philadelphia 76ers, aqui nós temos um claro favorito, apesar de ser o visitante. Porém, para a gente conseguir extrair algo de valor dentro dessa partida, a gente vai ter que fazer algumas combinações que, ok, tem os seus riscos, porque é claro, se trata de uma tripla que a gente vai indicar para vocês, mas ainda assim é o melhor a ser feito. E como eu acho que uma coisa está bem relacionada à outra, eu acho que não tem problema nenhum. Então, nesse jogo aqui em que nós temos o Detroit Pistons, uma das piores equipes da NBA, jogando como mandante, sem o Jalen Duren, sem o Marvin Bagley III e também sem o Monte Morris, né? Eu acredito que o 76ers vence essa partida. Eu acredito também que um dos seus principais jogadores, Tyrese Maxey, faça um bom jogo, pontue bem. E também acredito que o Detroit Pistons vai sofrer acima de tudo defensivamente. Então, como é que vai ficar a nossa tripla aqui para esse jogo? A gente vai colocar aqui primeiro Philadelphia 76ers para vencer. Vamos colocar aqui acima de 109,5 pontos para essa mesma equipe. E também vamos colocar aqui a linha de pontos mínimas do Tyrese Maxey, mais de 20,5 pontos para o armador do Philadelphia 76ers. Fechando aqui a odd de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Primeiramente, vamos explicar por que a gente acredita que os 76ers vencem esse jogo. Primeiramente, eles venceram o último encontro por 114-106. Os Pistons perderam os últimos 15 jogos consecutivos, né? 15 dos últimos 15 jogos, mas essa sequência de derrota é ainda maior. E eles fizeram 108,3 pontos, marcando 121,9 de média. Na verdade, permitindo 121,9 pontos de média. É uma diferença muito grande para aquilo que eles produzem ofensivamente. Então acho que a equipe do Philadelphia 76ers deve vencer, convencer, abrir vantagem e colocar todos os fatores onde eles são superiores em jogo. É o segundo melhor ataque da NBA por 100 posses de bola contra o quarto pior, e defensivamente, se o 76ers é apenas a nona melhor eficiência defensiva da liga, o Detroit Pistons é o sétimo pior setor defensivo da NBA. A gente também tem ali, né, um Detroit Pistons que sofre muitos pontos no paint, que é um setor onde a gente tem muito volume de jogo e dominância por conta do Joel Embiid. O Detroit é o sexto time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, mas as linhas do Embiid estão muito altas, então a gente vai priorizar trabalhar com o Maxey, porque ele joga na posição hoje de armador. Posição essa em que o Detroit Pistons é o time mais vazado de toda a NBA. E além desse encaixe extremamente favorável, o Tyrese Maxey, ele que fez 29 pontos no último encontro contra o Detroit Pistons, ele tá com uma média de 27 pontos nos últimos 9 jogos e conseguiu superar essa marca dos 20,5 pontos em 8 desses 9 jogos que fez. Beleza? Então acredito sim nessa tripla para essa partida com a melhor opção que a gente tem a princípio. Claro, se as linhas do Embiid baixarem ali durante a partida, acho que ele vai bem e vai dominar, ainda mais que o Jalen Duren não está à disposição hoje. Outras coisas interessantes também, o Joel Embiid, que é um dos melhores defensores de toda a NBA, é um jogador que pode dar uma boa quantidade de tocos hoje, tendo em vista que o Pistons é um dos times que mais sofrem, mais geram, né, tocos, bloqueios para pivôs rivais. E também acho que deve ser um jogo bem pontuado, por mais que o 76ers possa segurar os Pistons em linhas baixas. Sem o Jalen Duren, o time dos Pistons vai ficar mais leve, vai correr, vai partir para trocação, que é algo que o 76ers nessa temporada vem gostando de fazer, e deve ser um jogo com uma boa linha de pontuação também. Vamos aqui agora falar a respeito de Wizards e Pelicans. Nessa partida a gente acredita numa vitória do New Orleans Pelicans e o nosso palpite vai ser uma vitória com vantagem. A gente vai colocar um handicap negativo, não é algo que a gente vem fazendo com frequência nessa temporada, porque de fato a gente vem encontrando coisas melhores para trabalhar durante a competição,
mas eu acho que faz sentido aqui um handicap negativo a favor do New Orleans Pelicans, principalmente com os números estatísticos que a gente já vai trazer para vocês. Então a gente vai aqui de menos 3.5 para que o New Orleans Pelicans vença por 4 de diferença ou mais. Se vocês quiserem trabalhar com a pontuação nessa partida, eu até acho que faz sentido, mas eu priorizaria ali a pontuação do New Orleans, que é favorito, e deve pontuar bem contra o time que se defende muito mal. Então vocês podem também colocar aqui um acima de 112.5 pontos e colocar aqui um handicap um pouquinho menor, menos 1.5, para poder ter uma entrada, uma alternativa aqui dentro dessa partida. Por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, nos últimos 10 jogos, o Washington Wizards, que é uma das piores defesas da NBA, perderam 9 e venceram apenas 1. Venceram apenas o péssimo Detroit Pistons. Eles sofreram uma média de 130.3 pontos por jogo. Por isso, tem muito valor vocês trabalharem na pontuação a favor dos Pelicans. Eles fizeram 117.4, que dá uma diferença quase aí de 13 pontos em relação àquilo que eles sofrem para aquilo que eles produzem. O Washington Wizards é um ataque de meio de tabela, mas ainda um ataque inferior à equipe ali dos Pelicans. Recentemente eles até pioraram, né? Foram para a 23ª posição e o New Orleans Pelicans melhorou, evoluiu. Eles saíram ali, né, de um dos 10 piores times ofensivos da NBA do começo da temporada e foram para a 17ª colocação, sempre em constante evolução à medida que o Zion vai tendo sequência. Defensivamente, eles também são melhores, a 12ª melhor defesa da NBA, que encara hoje a pior defesa por 100 posses de bola, e também no percentual na recuperação de rebotes, a equipe dos Pelicans, que não é também genial, é pelo menos a 16ª, algo que a equipe do Washington Wizards é muito ruim, a segunda pior da NBA, ou seja, a gente pode ter aqui defesas finalizadas por parte dos Pelicans e também ali, né, pontos de segunda chance com rebotes ofensivos, beleza? E a gente também tem alguns desfalques interessantes aqui do lado do Wizards, o Landry Shamet, que vem muito bem do banco, e a gente tem também ali o Daniel Gafford, que é dúvida para hoje, se ele já não é um pivô genial, ele é o pivô titular dessa franquia que quando não joga, o garrafão dele fica muito frágil. Então se ele tiver de fora, ele quer dúvida para hoje e o Zion jogar, provavelmente o Zion Valanciunas vão deitar aqui nesse garrafão dos Wizards, que foi o que aconteceu no jogo anterior entre o Wizards e 76ers, em que o 76ers resolveu o jogo muito cedo, então assim, o Wizards, que já é um time que sofre muitos pontos no paint, o segundo time mais vazado ali, né, na zona pintada da NBA, imagina sem o Daniel Gafford. Então a gente acredita nessa vitória por pelo menos 4 pontos de diferença dos Pelicans. Se você quiser trabalhar apenas com pontos, vai de over em Pelicans, porque nem sempre dá para confiar no ataque dos Wizards e os Pelicans vêm se defendendo bem. E mais do que isso, se o Daniel Gafford não jogar, fica ainda mais segura essa entrada a favor dos Pelicans para pontuar bem. Como a gente não sabe se ele vai estar em quadra, vamos supor aqui que ele vai jogar, aí eu prefiro trabalhar apenas com a vitória do New Orleans, se vierem saudáveis com Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum, beleza? Vamos falar agora aqui de Miami Heat e Charlotte Hornets. O nosso palpite para esse jogo vai ser aquilo que a gente sempre vem fazendo quando o Heat enfrenta os Hornets. A gente está falando de um Heat que não pontua em alto volume, tem uma eficiência ofensiva bem mais ou menos, mas que está encarando uma defesa ruim. Então, a gente acredita que eles vão pontuar bem, mas não dá pra gente esticar tantas linhas de pontuação deles assim. Então, a gente sempre acaba casando a boa pontuação deles com outro time que também não tem tanto poder ofensivo, mas vai enfrentar uma defesa frágil. E o bom disso é que é dentro de casa, tanto o Miami quanto os Raptors, que é o time que a gente vai fazer a nossa dupla, beleza? Então, para esse jogo aqui, entre Miami Heat e Hornets, e também Hawks e Toronto Raptors, nós vamos trabalhar aqui com uma dupla a favor dos times mandantes, que a única certeza que eu tenho dentro dessas duas partidas é que as duas defesas visitantes não devem ir tão bem. Então vamos colocar aqui mais de 110.5 pontos do Toronto Raptors. E no jogo de mesmo horário, que é ótimo para a gente poder administrar a nossa chip, a gente vai colocar aqui um over na pontuação do Miami Heat, mais de 107.5 pontos, fechando a nossa duplinha ali com odd em torno de 1,50. Beleza? Bom, primeiro justificando aqui como o Miami Heat pode pontuar bem, a gente está falando de um time que recentemente já enfrentou esse mesmo Charlotte Hornets, jogando em Charlotte, e eles conseguiram marcar 116 pontos. Os Hornets sofreram mais do que 106.5 pontos, na verdade sofreram pelo menos 111 nos últimos 10 jogos consecutivos. Imagina hoje fora de casa, em que eles enfrentam um time que, ok, eles estão mais acostumados a enfrentar, porque eles já tiveram vários embates nessa temporada, quem sabe eles não encontrem um encaixe defensivo um pouco superior, mas ainda é um time que vai jogar como mandante, tem o Jimmy Butler como principal jogador ali, que atua muito bem no paint, né, pontua muito bem nesse setor, e é o setor onde a equipe do Charlotte Hornets mais sofre.
a gente tá falando de um Hornets, que é o quinto time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, e com isso o Miami Heat deve produzir bem ali naquele setor. A gente também tá falando de um Charlotte Hornets, que é uma das piores defesas da NBA, a segunda pior por 100 posses de bola, e de um jogo que pode ser um pouquinho mais acelerado, já que a gente tá falando de um Hornets que volta e meia acaba compensando sua falta de qualidade ali no ritmo, na parte física, na intensidade, tentando ter mais posses de bola do que seus adversários e não dando tempo da defesa deles se postar. Então eu acredito que sim, teremos um jogo bem pontuado por parte do Miami Heat e também por parte do Toronto. Nos últimos 10 jogos, o Atlanta Hawks sofreu uma média de 128,6 pontos. É uma média absurda, sofreram pelo menos ali os 111 que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas. Se a gente for organizar aqui por datas, eles sofreram mais de 110,5 pontos nos últimos 7 jogos consecutivos, o que é um número bem gritante. E sofreram pelo menos 125 pontos em 5 dos últimos 6 jogos. É um número muito alto também tendo em vista que eles enfrentaram alguns times ali que não são tão eficientes no ataque, como o San Antonio Spurs, e também um time ali que nem joga no ritmo tão alto, geralmente se caracteriza muito mais pela sua defesa, que é o Cleveland, marcando 128 também em Ohio. Então a gente acredita que esses dois times vão pontuar bem. O Atlanta Hawks também tá entre as piores defesas da liga, a quarta pior por 100 posses de bola, também é um time rápido, o terceiro time mais rápido da NBA, e esses times rápidos sempre têm muitas posses de bola nos jogos que eles se envolvem, tanto para eles quanto para os seus adversários. Aí mesmo que seus adversários não estejam ali acertando tudo, eles vão ter tantas posses que eles vão acabar conseguindo produzir bem, e é por isso que eu acredito que o Toronto vai pontuar bem como mandante. Eles nem são um ataque de excelência ali, né? Eles estão quase entre os 10 piores da NBA, mas eles também gostam desse jogo um pouco mais de contra-ataque, esses pontos de transição é uma característica do Toronto Raptors, e acho que assim eles podem produzir bem contra o Atlanta Hawks, que acima de tudo sofre muitos pontos para power forward, e essa posição a gente tem o principal jogador do Toronto Raptors, que é o Pascal Siakam, e o Scottie Barnes volta e meia, ele tem ali como posição de origem, né, essa posição para poder pontuar bem. Quando a gente olha aqui em pontos de transição, que são esses pontos de contra-ataque, em velocidade, o Atlanta Hawks e o Toronto são 2 dos 4 melhores times nesse quesito, então por isso a gente pode ter um jogo bem pontuado, bem corrido. Só que o Atlanta Hawks é o segundo time que mais sofre pontos de transição assim, e o Siakam é especialista nisso. A gente também tá falando de um Toronto como um todo que é especialista nisso, sem contar que o Atlanta Hawks tem o segundo pior percentual na hora de defender esse tipo de pontuação. Então, se a gente for fazer todo esse casamento, fica um pouco mais óbvio a gente acreditar que teremos uma noite bem pontuada do time da casa. Agora vamos falar aqui de Houston Rockets e Memphis Grizzlies, mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Não custa nada e ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Então clica no botão de joinha que está aqui embaixo e conheçam também a Stake, a casa de aposta que é parceira aqui do Cesta de Trade. Vocês têm no link aqui na descrição acesso, através do cupom Cesta de Trade, a uma tip grátis aí para vocês poderem conhecer a casa, se arriscarem e quem sabe colocar um dinheiro no bolso ali, porque caso vocês percam nessa primeira tip, eles devolvem o seu dinheiro. Tem regras de odds mínimas, então deem uma olhada lá também. Propósito, sejam membro do canal, se vocês ainda não são membro, para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e ter acesso a vídeos extras. Inclusive hoje vocês vão ter um vídeo extra a respeito de assistências, e também a gente vai postar algumas tips ali do nosso grupo VIP lá para vocês, na aba de comunidades, então fiquem ligados também, um valor simbólico para ajudar nosso projeto a seguir acontecendo, e o nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, todas essas análises extremamente aprofundadas, com números e estatísticas disponíveis lá para vocês também. Bom, Houston e Memphis a gente vai trabalhar com under aqui nessa partida. Eu sei que nem todo mundo gosta de under, mas não tem problema, a gente só acredita que é a melhor opção para essa partida. Então assim, se você não concorda ou não é um tipo de mercado que você se sente bem para poder estar investindo, então coloque, fiquem de fora, né? Precisem colocar dinheiro nisso. Mas a gente vai de abaixo de 220,5 pontos totais. Com base na seguinte argumentação: nos últimos 10 jogos do Houston Rockets, a gente teve aí uma média de menos de 215 pontos produzidos e sofridos por eles. Se a gente for organizar aqui em ordem cronológica, né, considerando o último jogo que eles fizeram, a partir aqui do San Antonio Spurs, a gente vem aí de uma sequência de 4 jogos consecutivos com menos de 220,5 pontos, e a gente também teve menos de 220,5 pontos em 70% das partidas que eles se envolveram, ficando em over apenas contra o Denver, contra o Dallas e contra o Golden State Warriors, que são times que a gente sabe que pontuam muito bem. Não é o caso do Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies que hoje enfrenta esse Houston Rockets é um dos piores ataques da NBA por 100 posses de bola. Em relação a número de pontos por jogo, eles são o segundo pior da NBA com 106,5, mas é aquilo que eu digo para vocês. A gente pegar só os números brutos aqui e colocar na ponta do lápis não faz sentido. A gente tem que entender a eficiência desse time por 100 posses de bola, para todo mundo ficar um pouco mais igual. E ainda assim o Memphis é o terceiro pior ataque da liga em eficiência. O Houston Rockets é a segunda melhor defesa, e o lado bom dessa história toda é que a gente tá falando de dois times que nem jogam no ritmo tão alto.
O Memphis é quase um dos 10 mais lentos e o Houston é o terceiro time mais lento. Então a gente vai ter poucas posses de bola, uma defesa muito boa para poder segurar o seu adversário e um Houston Rockets que joga como mandante, que em teoria é o maior dos nossos medos ali, né, que é eles pontuar bem, coisas do tipo. Eles também não são um grande ataque não, são dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA também. Inclusive, essas franquias se enfrentaram recentemente e a gente teve aí 202 pontos totais na partida entre as duas franquias. Também em Houston. Se a gente for olhar aqui os números do Memphis, nos últimos 10 jogos, eles marcaram 103,1 pontos por jogo. E a equipe do Memphis Grizzlies ainda está desfalcada, né? Sem o Ja Morant, sem o Steven Adams, sem também o Brandon Clark, o Marcus Smart, o Luke Kennard, muitos jogadores importantes, então esse under é a melhor opção. Agora vamos passar aqui rapidinho em cima de Bucks e Pacers, só pra gente fazer uma análise rápida pra vocês, de um jogo que deve ser muito bem pontuado, tem diversos encaixes favoráveis, onde um time defende mal, o outro ataca bem, e vice-versa, mas a linha de pontos está muito alta, e do Giannis, que é um jogador que eu gostaria de trabalhar também. Fiquem de olho ali na pontuação dele no ao vivo, se baixar pra 29.5, 30.5, dá pra entrar com acima dele, porque ele atua num setor onde os Pacers sofrem muitos pontos, ele tem volume de jogo, e o Indiana não tem nenhuma resposta para poder segurar ele. Só que nessa partida, a princípio, né, pelo menos no pré-jogo, eu vou indicar para vocês um handicap positivo a favor do Indiana Pacers, tá? Porque eu acho que o mercado se equivoca em dar um favoritismo tão grande aos Bucks que, nos únicos 2 encontros que essas franquias tiveram na temporada, perderam os 2. Então, eu me sinto à vontade em colocar um handicap de mais 10.5 a favor dos Pacers. Aqui, a gente pode vencer por qualquer placar ou perder de, no máximo, 10 pontos de diferença. O que a gente não pode é perder por 11 pontos de diferença ou mais, e acho que essa diferença é muito grande para que o Memphis, do jeito que vem jogando, consiga cobrir. Se a gente for olhar aqui, os últimos jogos do Indiana Pacers, primeiro, eles venceram metade. Primeiro que eles venceram a maioria, 6 dos últimos 10 jogos, mas eles cobriram esse handicap também contra o Miami, quando eles perderam, cobriram contra o Portland Trail Blazers e cobriram contra o Toronto Raptors, ou seja, em 90% desses últimos 10 jogos, eles não perderam por 11 de diferença ou mais. E quando a gente fala aqui a respeito de Milwaukee Bucks, que como eu disse já perdeu 2 dos 2 jogos que tiveram contra o Indiana Pacers nessa temporada, eles não cobriram esse handicap contra o Chicago Bulls, perderam para os Pacers, não conseguiram cobrir esse handicap contra o Chicago Bulls mais uma vez perdendo para eles, não cobriram contra o Miami Heat, porque venceram por só 7 de diferença, contra os Blazers também não, contra o Boston Celtics eles perderam, e contra os Wizards aqui eles conseguiram cobrir, mas nesse jogo não. Então assim, em 30% dessas últimas 10 partidas eles cobriram esse handicap, o que é muito pouco, só que a gente também tem que observar que o Milwaukee Bucks, sempre que eles enfrentam um time que joga no ritmo mais alto e que pontua bem de 3, eles acabam sofrendo um pouquinho mais. Esse é um padrão que a gente conseguiu observar dentro desse Milwaukee, que tem uma boa defesa de centro com Giannis e Brook Lopes, mas que no perímetro deixa a desejar. Chris Middleton não é tão bom assim quanto era antes como defensor, Damian Lillard nunca foi um grande defensor e o Malik Beasley é eficiente demais nas bolas de 3, mas também é um cara que acaba atrapalhando o time na hora de defender quando tá entre os titulares. E se a gente for olhar aqui, sem o Jay Crowder e sem o Pat Connaughton, eles não têm como corrigir muito essa posição de ala e de shooting guard para hoje. Acredito sim no Indiana Pacers equilibrando as coisas para cima dos Bucks hoje. Vamos aqui finalizar com Spurs e Lakers, depois a gente fala de Jazz e Knicks, Suns e Nets. Se tiver alguma coisa interessante a gente traz para vocês lá no nosso grupo VIP. A princípio, nada de muito relevante para a gente destacar. Essa odd de 70 é muito positiva para que o Lakers vença o jogo, mas eu vou colocar uma linha ali de segurança, handicap de mais 2.5 para os Lakers é o meu palpite, odd em torno de 50 que a gente pode até perder por 2 de diferença, ou vencer por qualquer placar e perder por 2 pontos ou menos, beleza? A gente tá falando de um San Antonio Spurs que vem sendo péssimo nessa temporada, perdeu 15 dos últimos 15 jogos, marcaram 107, sofreram 119.3, é uma diferença média também relevante, de mais de 12 pontos para aquilo que eles produzem em comparação àquilo que eles sofrem, e a gente tá falando de uns Spurs que é pior em tudo do que os Lakers. Sem contar que os Lakers têm um time mais cascudo, mais experiente, os melhores jogadores com Anthony Davis e LeBron dentro de quadra, eles têm também ali o melhor banco de reserva. Se a gente for olhar aqui, os Lakers, que não é nenhum primor ofensivo, é o 21º, mas o San Antonio Spurs é o 30º melhor ataque por 100 postos. A defesa dos Lakers é boa, a 7ª melhor da NBA, e a defesa do San Antonio Spurs é péssima, a 6ª pior de toda a liga. E apesar do Victor Wembanyama, etc e tal, a gente tem um San Antonio Spurs que sofre muitos pontos ali na zona pintada, quase um dos 10 times mais vazados desse setor em toda a liga. Se a gente for observar aqui em pontos cedidos para determinadas posições, o San Antonio Spurs não cede tantos pontos para power forwards, mas cede muito para a posição do Anthony Davis, o 5º time mais vazado para pivôs da liga, e também o 2º time mais vazado para armadores, ou seja, a gente pode ter ali o Austin Reeves na rotação e o D'Angelo Russell produzindo bem para poder complementar um bom jogo do Los Angeles Lakers, já que, apesar de não ter tanto encaixe assim, como por exemplo a posição do LeBron, é o LeBron, a gente sabe que ele vai produzir bem
se ele forçar o jogo. Então, assim, é mais interessante a gente ver os jogadores coadjuvantes dos Lakers também produzindo para que os Lakers vençam esse jogo aqui. Beleza? Em confrontos diretos também a gente tem um histórico recente favorável para o Los Angeles Lakers, que ok, o San Antonio Spurs na temporada passada, retrasada, eram terríveis, mas os Lakers também tiveram um momento ali de um time muito ruim, inclusive ali no ano de 2022, e mesmo assim eles venceram 3 dos 3 jogos contra os Spurs e venceram também aqui nesse jogo em casa, onde ali eles já tinham um pouco mais um time próximo do que eles são hoje para poder jogar contra o San Antonio. E agora vamos finalizar com Jazz e Knicks. A gente vai aqui a favor do New York Knicks para vencer esse jogo. Só como a odd também não tá tão boa assim, a gente sempre busca pelo menos 1,50 para trabalhar. Vamos colocar aqui um handicap negativo a favor do New York Knicks. Não tem problema nenhum, ou então vocês alinham ali a vitória deles com uma linha de pontuação em acima de, só para poder fechar a odd em 50, mas a minha prioridade vai ser um handicap negativo. Eu quero que o New York Knicks vença por pelo menos aqui 3 pontos de diferença. Então handicap de menos 2.5 é meu palpite, e acho que isso é perfeitamente possível. Esse New York Knicks que vem sem o Mitchell Robinson, perde um defensor interessante, mas a equipe do Utah Jazz vem sem o seu melhor jogador do backcourt, que é o Jordan Clarkson, e tem como dúvida o Walker Kessler e Markkanen, que perderam a última partida, e também o John Collins. Então aqui, eles têm 4 dos seus 4 melhores jogadores como dúvida, ou não jogando hoje, nesse Jazz que já é bem ruim, enfrenta muitas dificuldades na temporada. O Utah Jazz nos últimos 10 jogos, eles perderam 7 jogos, dos 10 que fizeram mais recentes, e se a gente for observar aqui, eles tiveram uma diferença muito grande para os pontos feitos, 104.2, para o sofrido, 118.1 de média. Só que em casa eles são bem melhores, então vamos tomar cuidado. Eu diria que essa é a tip menos segura, a não ser ali que o Lauri Markkanen esteja realmente de fora, aí eu acho que ela fica mais segura. Mas se o Lauri Markkanen jogar vai ficar mais complicado de bater. Só que a gente está falando de New York Knicks, que é um dos 10 melhores ataques da liga, contra o Utah Jazz, que é o 5º pior. A gente também está falando aqui de um New York Knicks que tem uma boa defesa, a 10ª melhor defesa da liga. O Utah Jazz, que é a 5ª pior. E acima de tudo, com seus principais pontuadores, Julius Randle e Jalen Brunson, que gosta da média e curta distância. São jogadores que atuam no paint acima de tudo. E é o setor onde o Utah Jazz é um dos mais vazados da NBA, o 7º mais vazado da liga. E o New York Knicks, o 6º menos vazado da NBA. Quando a gente olha aqui para defesa versus jogador, a gente também tem cartas interessantes favoráveis aos Knicks. Com Julius Randle, seus principais cestinhas, a gente tem aqui o Jazz, que é o 3º time que mais sofre pontos para jogadores da posição, enquanto que a equipe do Utah Jazz pode sofrer bastante também ali, né, com o RJ Barrett, que é o 3º melhor pontuador ali dos Knicks, e é a posição, segunda posição onde o Jazz mais sofre pontos, e também a segunda onde eles mais sofrem pontos de 3. A gente tem muito encaixe favorável para o New York Knicks, mas eu vou me sentir mais confortável se eles estiverem com o adversário mais desfalcado, porque o Jazz é maluco. Em casa parece outro time, não que eles sejam bons, mas parece que eles têm minimamente o compromisso de vencer diante da sua torcida. Fora de casa, eles nem ligam para os jogos, então assim, dá para ver que o objetivo do time é tancar para ter uma melhor posição no draft que vem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Hoje a gente tentou trazer as nossas tips, mas também mostrar alguma visão do que vocês podem trabalhar dentro dos outros jogos. Palpites em relação a isso, a gente vai indicar para vocês lá no nosso grupo VIP, então chamem no WhatsApp, aproveitem, vamos colocar dinheiro no bolso. Muito obrigado pela sua audiência e falou!